Graça e paz, hermanos e hermanas, é com grande alegria que nós outros estamos juntos um domingo mais para poder compartilhar a palavra do Deus Todo-Poderoso, a palavra deste Deus que é grande, que é eterno e que tem um plano para nossas vidas. Ele é o Senhor de todas as coisas, não? E Ele nos dá este privilégio, não, de poder estar reunidos hoje através da internet, através desta ferramenta que Deus não puso em nossas mãos para poder utilizá-la e utilizá-la com sabedoria e para a glória de Deus, não? Então, nós estamos iniciando nosso tempo aqui de comunhão, de palavra, de oração, não? E de búsqueda junto com os irmãos aqui de Panamá e de outros lugares que provavelmente estarão se unindo a nós outros em este domingo, onde nós outros celebramos, onde nós outros adoramos a nosso Deus, nós outros agradecemos ao Senhor por ele privilégio que temos, não? De servir a Ele, de estar com Ele, de viver para Ele, não? E de ter, não, esta certeza de que todas as coisas que nós outros temos, todas as coisas que acontecem no mundo, não são para nosso bem. Então, que esta manhã tu puedas ter essa certeza, esta confiança, esta alegria, não? E esta paz de Deus que pueda inundar seu coração. Bueno, vamos estar orando, vamos estar ponendo nossas vidas em el altar del Senhor Deus Todo-Poderoso em esta hora. Ele nos ha dado esta oportunidade, na vez mais, não? De estar juntos, então que tu puedas estar aí agora em seu hogar, não, juntamente com sua família, juntamente com seus amados, com seus queridos, tendo esse tempo de oração, para logo então venirmos com uma palavra diretamente do altar del Deus Todo-Poderoso a nosso coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Padre, te dou graças de todo o coração por el privilégio que temos de comunicar tu palavra, de alcançar el coração, el alma de aquele que está lejano, pero que através desta ferramenta da internet podem ouvir tu palavra, podem unir-se comigo e podem buscar juntos nesta manhã tu presença. Espírito Santo, queremos consagrar esta manhã em tuas mãos. Espírito Santo, queremos entregar este tempo em tuas mãos e pedir-te que tu glória, que tu graça, que a manifestação de tu poder pueda estar agora em cada hogar, cada família, cada vida que está agora em seus hogares se unindo a nós outros. Que tu bendição esteja sobre cada um. Deus, e que tu palavra, que é viva e eficaz, pueda venir de encontro ao coração de cada um. E venga trazer revelação, venga trazer transformação, sanidade, liberação, milagros. Tu palavra é viva. Assim como tu mesmo has dito, Jesus, que suas palavras são espírito e são vida. Que estas palavras tuas puedan entrar como espada de dois filos em el coração de cada uma que se está unindo agora nos outros. Deus, entregamos este domingo, te damos graça porque a misericórdia se ha renovado uma vez mais para com nossas vidas. E que assim seja, Deus, que tu misericórdia pueda hablar com nós outros, pueda tocar nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alabado seja o Senhor. Alabado seja nosso Deus. Ele é um Deus maravilhoso. É um Deus tremendo. Muito bem. A palavra de hoje que quero compartilhar com vocês está em Juan, capítulo 4, versículo 34 de la palavra del Senhor. Mira lo que la palavra nos diz. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad
del que me envió y que acabe su obra. Voy a leer otra vez. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Muy bien. Amados, el propósito de Jesús debe ser também o propósito de aqueles que seguem a Ele. O propósito de Jesus deve ser também o propósito da igreja. E quando eu hablo da igreja, eu estou querendo dizer a construção. Eu não estou querendo dizer a instituição humana. Eu estou falando de todos aqueles que são discípulas de Jesus. Donde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Jesus ha prometido. Então, a igreja é mais grande que a instituição humana. A igreja é mais grande que a organização humana. A igreja são aqueles que han sido lavados por la sangre de Jesus e que se unem para adorar a Deus diariamente, em casas ou em templos também, pero agora mesmo em estes tempos, em las casas. O propósito de Jesus, de vida de Jesus, deve ser também o propósito de nós outros como seus seguidores. Nós outros somos chamados cristianos porque seguimos a Jesus, seguimos seus passos. Então devemos também seguir seu propósito, seguir qual eram as coisas que impulsavam Jesus. E fíjese que Jesus está dizendo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, o sea, el Padre, y que acabe su obra. Esse era o propósito, o motor de la vida de Jesus. Quando hablamos propósito, não, a palavra propósito significa ânimo ou intenção de fazer algo, ou objeto, mira. O sea, ânimo, intenção, mira, meta, objetivo, propósito. Jesus tinha uma meta muito clara. Jesus tinha uma intenção muito clara, muito certa. Ele tinha algo que fazer, que era cumprir a vontade do Padre e realizar sua obra. Agora, com isso eu venho a perguntar a ti, tu que estás acompanhando nós outros, qual é o propósito de sua vida? Qual é o propósito de nossa vida? Que tem impulsado tu vida diariamente? Que nos hace despertar todos os dias? Que nos hace vivir? Que nos impulsa em nossa vida? Qual é nosso alimento diário? Ou seja, o alimento, Jesus está comparando exatamente o propósito da vida de ele como a própria comida, porque a comida é que traz os nutrientes e que nos sustenta. Então, qual é o alimento de nossa vida? Há muita gente frustrada, pois tem outros propósitos diferentes em suas vidas. Há muita gente angustiada, pois quizás tenham propósitos muito materialistas, consumistas, donde eles pensam que ter as coisas em este mundo é o mais importante. Então estão acumulando, e pensam que isso é o melhor, pero em realidade vivem uma vida frustrada, desanimada, e às vezes gente que digo que se chamam cristianos, não cristianos,
Hay gente que está construyendo sus casas en la arena. O sea, el propósito de uno es un propósito quizás que no trae alegría, fuerza, que no trae ánimo. El propósito de uno determinará el tipo de vida que él tendrá. Hay gente que está buscando por encima de todo el dinero. Y quiere porque quiere, que sueña. Pero que tem vários tipos de propósito em nossa vida. Quizás uno pode dizer, eu quero casar-me. El outro, eu quero construir minha casa. Eu quero ter minha família. Está bem. Não estou dizendo que uno não deve ter essas coisas. Eu quero melhorar em meu trabalho. Eu quero estudar. São vários tipos de pequenos propósitos que temos. Pero o que quero dizer aqui, qual é o propósito mais grande? Que está por encima de todo, que cubre todos os mini propósitos que temos em nossa vida. Então, este grande propósito, o principal propósito de vida, deve ser o de Jesus. E quando buscamos este propósito, igualmente a lo que Jesus tinha para nossa vida, nós outros então começamos a desfrutar de lo mejor de Deus. É interessante que Pablo habla a Timoteo que havia muita gente que tinha outros tipos de propósitos, não? Em 1 Timoteo 6, 9, 12, Pablo habla o seguinte: pero los que querem enriquecer-se caem em tentação e laço e muitos desejos necios e dañosos que hundem a los hombres en la ruina, en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Fíjese, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron com muitos dolores. Pero tu, hombre de Deus, huye de estas coisas e sigue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a amabilidade. Pelea a buena batalha de la fé, echa mano de la vida eterna, a la qual fuiste chamado, e de la que hiciste buena profissão em presença de muitos testigos. Pablo está falando que haviam muitos, incluso profetas ou falsos profetas, que tinham uma intenção equivocada e buscavam mais bem ter o amor por el dinheiro. E que isso Pablo está dizendo que ia trazer dolores, tortura, e que muitos se estavam extraviando por el amor al dinheiro. E todavía hoje muita gente põe como propósito de suas vidas el tener. Pero Jesus tinha um propósito muito claro: hacer a vontade do Padre e realizar sua obra. Jesus sempre usava ilustrações, parábolas, comparações, metáforas, alegorias, e aqui não foi diferente. Ele compara o desejo de cumprir a vontade, o propósito do Padre, como o hambre. Quando ele habla que é como comida para ele, hacer a vontade do Padre e realizar sua obra. De hecho, é o propósito que nos empurra, que nos leva em nossa vida. Jesus era guiado por el propósito de salvar o mundo. Nada e nadie era obstáculo para Jesus cumprir o propósito. A vontade de Deus em la vida de Jesus era lo principal. Ele tinha isso muito forte, muito claro, que ele devia ir hasta la cruz para morir por toda a humanidade, para salvar-nos. E isso era algo forte que Jesus não quitava de sua mirada nunca.
E é interessante que várias ocasiões Jesus foi tentado a sair do propósito. E muitas vezes tu também e eu somos tentados a sair do propósito. Se Jesus foi tentado, aún mais nós outros. Jesus muitas vezes foi tentado a abandonar o propósito. E fíjese que Satanás tentou quitar Jesus del propósito, pero não lo logrou. Satanás não logrou detenerlo. E eu quero ler com vocês quando há a tentação, não? Em Lucas capítulo 4, não? Quando habla assim: Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo: A ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y la doy a quien yo quiero. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarde, en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo acabó la tentación, se apartó de él por algún tiempo. Fíjese que Jesús es tentado por Satanás 3 veces para abandonar el propósito. Primero, Satanás está en la tentación de la provisión, ¿no? Quería como que Jesús pudiera transformar las piedras en panes después de un largo tiempo de ayuno, como quitando Jesús la fe que Dios es aquel que provee todo, que Dios es aquel que provee todo lo que Él necesita, como que querendo que Jesús probase algo ahí. La otra tentación es que Satanás quiere atacar a Jesús por los deseos de los ojos, y se lo lleva al pináculo, al lugar del templo, en el alto, y muestra a él los reinos del mundo y su gloria. Eso era como que invitando a Jesús a tomar un atajo a la cruz. Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo cuando estuvo en la cruz del Calvario, cuando murió y resucitó. O sea, Jesús iba a conquistar todo otra vez, porque Satanás realmente era el príncipe de este mundo, como el propio Jesús dijo, porque ele foi entregue por Adán. Pero el segundo Adán, Jesús viene y reconquista de la mano de Satanás lo que ele havia perdido, lo que Adán havia perdido. E é interessante que Satanás está tentando com que Jesus cree um caminho mais fácil para reconquistar lo que necessitava. Jesus iba a reconquistar todo, tomar controle de las naciones, no por la vía más fácil, pero por su muerte y resurrección. Então Satanás está tentando quitar Jesus del propósito, del camino de la cruz. E a última tentação é del cuidado. E utilizando incluso o Salmo 91, 11, 12, Satanás conhece incluso a Bíblia. Se eres hijo, te echa de aqui, e ele te cuidará, está escrito. Pero Jesus não necessitava provar que era hijo. Ele tinha uma seguridade do cuidado do Padre para com ele.
Porque o próprio Padre havia dito aí com sua voz, pós o bautismo: este é meu Hijo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Jesus tinha uma segurança, uma certeza que ele era Hijo, que ele não necessitava provar a nadie. Ele tinha a segurança que o Padre lo cuidava. Ele não necessitava tentar a Deus ou provar a Deus em isso. Então Jesus vence as tentações do diabo e sigue seu caminho com uma convicção em seu coração, em sua vida, de quem ele era, de la provisão do Padre para com ele, e de que ele não poderia escapar do caminho da cruz. A outra circunstância que passa e que Jesus é tentado, e muitas vezes nós também somos tentados a sair do propósito de Deus para nossa vida, e às vezes Satanás nos tenta em nossas emoções, tentando poner dúvidas sobre se somos filhos ou não de Deus, intenta como que hacernos criar um caminho mais fácil. Por isso há gente que está buscando a corrupção para tentar crescer na vida, pisoteando em outras pessoas, não? Pero quando temos uma certeza que Deus tem um plano para nossa vida, um propósito, nós outros não nos desviamos, seguimos adelante. A outra tentação ou outro intento de quitar ou de sacar Jesus do propósito foi através de um amigo, Pedro. Fíjese que em Mateus 16, 21 habla: desde então começou a Jesus a declarar o propósito. Fíjese, quem tem um propósito, habla del propósito. Jesus sempre estava hablando do propósito de Deus para sua vida. Então ele está como que repetindo várias vezes qual é o propósito. Ele tinha claro isso. Quem tem um propósito claro, habla do propósito, deja conhecer o propósito. E Jesus começou a declarar justamente sobre o propósito. Fíjese, el capítulo 16 de Mateus, versículo 21. Então Jesus começou a declarar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém, padecer muito de los ancianos e de los principales sacerdotes e de los escribas, e ser muerto, e ressuscitar al terceiro dia. Fíjese em um versículo todo o propósito. E também quem tem um propósito claro pode falar de uma forma muito clara do propósito, corta, não se estende muito, sabe dizer em 2, 3 palavras qual é o propósito. E Jesus ha dito em poucas palavras: mire, eu tenho que ir a Jerusalém, ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Esse é o propósito que estava muito claro para Jesus. Pero quando Pedro ha escuchado deste propósito, Pedro lo tomou a parte, está falando do texto, versículo 22 de Mateus 16, e começou a reconvenir-lhe, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, em nenhuma maneira isto te aconteça. Pero ele, volviendo-se, dijo a Pedro: quita delante de mim, Satanás, me eres tropiezo, porque não pones la mira em las coisas de Deus, não pones la mira em el propósito. Fíjese, los que siguen a Jesus não podem sacar sua mirada del propósito. E a partir do momento que Pedro quitou seus olhos do propósito eterno de Deus que estava passando aí, e que ele também era parte desse propósito, em el momento que ele quitou a visão deste propósito, Jesus lhe disse que ele estava como que sendo influenciado por Satanás, e sendo agora tropieço para o propósito. Então, amado e amada hermana, Deus nos quer com o mesmo propósito, porque quando nós outros começamos a mirar outros propósitos, como aqui Pedro, que assim por uma
uma forma como que de compaixão, aparentemente, dizendo a Jesus: Jesus, tenha compaixão de ti, nenhuma maneira isto te aconteça. Como não? Mira o que Pedro está falando, que absurdo. Se não acontecesse o que Jesus tinha que fazer, a humanidade não poderia ser salva. Então Pedro em estes momentos não ha entendido o propósito. E quizás tu também está pensando e confuso com tantos outros mini propósitos que se vão juntando e que se vão tornando mais grandes que o propósito eterno de Deus para tu vida. Tu vida tem um propósito, tu has nascido para Deus. Aunque tu não lo creia, aunque tu não pense isso, pero tu has nascido para Deus, para manifestar a glória de Deus em el mundo. Esse é o propósito de Deus para tu vida. Deus te ha formado em el vientre de tu madre. Deus te formou em el vientre de tu madre e te escolheu para ser de Ele e para ser a vontade de Ele. E a vontade de Ele é que o mundo todo conozca que Ele é um Deus de amor e de graça, e que Ele ha dado su Hijo para morir na cruz, para salvar a humanidade. Pero Pedro em um momento quitou seus olhos do propósito e se confundiu, e começou a ser como que uma espécie de pedra de tropeço. Jesus declara seu propósito, pero el amigo lo intenta como que impedi-lo de hacerlo. E Jesus não aceita, lo regaña, não aceita suas sugerências e sigue adelante. Nada e nadie quitava Jesus del propósito. Nada e nadie pode quitar a la igreja tu vida del propósito de Deus. Não é uma crise, não é um problema, não é uma circunstância, não são circunstâncias em tu vida que podem quitar-lo del propósito. Deus tem um propósito para tu vida. Deus te ha chamado, meu irmão e minha irmã. Deus te ama, Deus te escolheu desde a fundação do mundo. Então, que tu não quite ou não saque tu mirada do propósito de Deus para tu vida, que não importa o que esteja passando agora em tu vida, que tus olhos estejam fijados em Ele, e que a glória dele pueda manifestar-se em tu vida. Jesus, nadie lo quitava del caminho. Amado, nós temos que aprender com Jesus, porque quantas pessoas, por qualquer coisa que passa, eles já começam a abandonar a fé. Eles já começam a como que reclamar, a murmurar ou a desviar-se do caminho, do propósito de Deus, começam a dudar de lo que Deus havia dito anteriormente. Amado, em esta manhã aprendemos com Jesus que devemos ter um propósito, e o propósito já é estabelecido por Deus para nossa vida, e nada pode sacar-nos disso, nada pode quitar-nos deste caminho que Deus já nos ha puesto, e assim vamos a glorificar a Deus em nossa vida. Amado, não quede mirando a los costados, não quede mirando a las malas notícias, mire para o chamado, mire para o propósito que Deus tem para tu vida, e Deus assim te vai conduzir em meio das circunstâncias, hasta que o propósito de Deus se cumpla completamente em tu vida, em minha vida. Amado, a outra coisa que intentou sacar Jesus do propósito, e que é muito comum também em nós outros, é sua própria alma. Sua própria alma não logrou detener. Fíjese que em Mateus 26, 38 nos traz: então Jesus lhe disse: minha alma está muito triste hasta a muerte, quedaos aqui e velá comigo. Yendo pouco adelante, se postrou sobre o rosto, orando, dizendo: Padre mío, se é possível, passa de mim esta copa, pero não seja como eu quero, senão como tu. E vindo logo a seus discípulos, los chamou, los halló dormindo, e dijo a Pedro: assim que não habéis podido velar comigo na hora, velai e orá, para que não entreis em tentação.
El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjese que Jesús foi tentado em sua própria alma. O texto é muito claro quando habla que Jesus estava com el alma muito triste. Mi alma está muito triste, hasta la muerte. E Jesus está orando e velando aí com os discípulos, e deixando claro aos discípulos: mire, temos que orar, velar e orar para não entrar em tentação, ou seja, para não ir do propósito, para não abandonar o propósito, porque a pressão era muito grande. Jesus estava em Getsemane, sendo torturado por sua própria alma, por el desejo de huir del propósito, al punto de su cuerpo sentir dolores e sudar sangre. Jesus estava em el Getsemane, em el lugar de prensar aceitunas, em el lugar donde de hecho ele estava sofrendo por las condições que estava passando em aquele momento. Fíjese que era algo terrível, algo duro para Jesus, algo que ele tuvo que suportar, algo que ele tuvo que vencer em sua carne, em sua alma, em seu espírito. Amados, é algo que todos nós outros passamos. Quantas circunstâncias nós outros vivimos em nossa alma que intenta nos sacar do propósito de Deus. E esta manhã, nós outros estamos mirando o que a palavra de Deus nos está falando. Sua alma muitas vezes tem tentado sacar-lo da presença e do propósito de Deus. Ai, quanta gente abandona a Deus porque está triste, ou porque não tem em suas emoções todo o que desejava, todo o que anelava. E Jesus nos está ensinando em esta manhã que ele ha sofrido em sua alma, pero aún assim ele ha vencido. Ele não permitiu que sua alma lo detenesse, e ele seguiu adelante. Nós outros não podemos ser guiados por Satanás, não podemos ser guiados por nossa alma, não podemos ser guiados por outras pessoas, aunque sejam amigos. Deus nos chama em esta manhã para ser guiados por el Espírito. Jesus, quando foi ao deserto, ele foi levado por el Espírito. Para ser tentado em el deserto, foi levado por el Espírito. Jesus estava sendo guiado por el Espírito para ser a vontade del Padre e realizar sua obra. Por isso, amados, hoje, para que tenhamos esse propósito em nossa vida, devemos nós outros entregar nossa vida a Ele, entregar nossos desejos, submeter-nos completamente a Ele, pedir a guiança do Espírito, o controle do Espírito, involucrar-nos com o propósito de Deus, de salvar o mundo. Pablo ha entendido muito bem esse propósito. Pablo ha dicho em 2 Coríntios 5:18: e todo isso procede de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de la reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando ao mundo consigo mesmo, não tomando em conta os homens suas transgressões, e nos ha encomendado, mire, nos ha encomendado a nós outros a palavra de la reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus rogara por meio de nós outros. Em nome de Cristo, os rogamos, reconciliados com Deus. Pablo ha entendido muito bem que ele devia ter o mesmo propósito de Jesus.
que vino para ir hasta la cruz y para hacer la reconciliación del hombre con Dios. E agora Pablo está dizendo que esta palavra de reconciliação, que este mesmo propósito de Jesus, é também nosso propósito. E que então nós somos agora embajadores del reino de Deus. Como que se o próprio Deus rogara por meio de nós. Amado, que maravilhoso é isso. Como se o próprio Deus rogara por meio de nós. Ou seja, este é o propósito que Deus tem para tu vida em esta manhã. Fíjese que Jesus não se ha deixado vencer por la tentação de Satanás. Satanás todavia sigue tentando-nos, e como que às vezes nos quitando do caminho, oferecendo caminhos mais fáceis, atajos. Pero nós outros somos chamados a tomar nossa cruz e seguir. Outro dia alguém dizia sobre missão, não? E eu dizia, mire, a mesma cruz que carga um missionário em el campo, por mais difícil que seja diferente, é a mesma cruz que deve cada cristiano carregar em seus próprios países, em sua própria vida, porque devemos entender isso. Aquele que quer ser discípulo de Jesus, tome sobre si sua cruz e siga-o. Isso não cambia para nadie. Então, o caminho de Jesus é um caminho do propósito, e o propósito é que o mundo pueda conhecer a salvação, a reconciliação, através da sangre derramada na cruz e da vitória de Jesus. Esto é o propósito de Deus para nossa vida. Então, não devemos ser guiados por nossa alma. Quanta gente abandona a fé porque está se sentindo mal, estou triste, ou coisas não han acontecido como me gostaria. Pero Jesus, fíjese que ele estava angustiado, sua alma estava triste, hasta a morte. Pero ele não estava sendo guiado por seus sentimentos. Há cristianos que estão sendo assim, como que montanha russa. Um dia estão felizes e querem todo, outro dia estão desanimados e abandonam todo. Pero nós não somos guiados por nossos sentimentos, somos guiados por Deus, por el Espírito. Então não importa se estemos mal ou bem, sigamos adelante para cumprir o propósito de Deus para nossa vida. Que assim seja, e que assim tu puedas estar feliz, que sepas que hoje Deus tem um propósito para tu vida, que tu vida seja a expressão da graça. Então não importa o que está passando afuera, não importa o caos, não importa as lutas, não importa o que está passando em el mundo agora, o propósito não ha cambiado. Deus sigue o mesmo, e o propósito para tu vida é o mesmo, que é fazer com que seamos embajadores do reino de Deus. Ou seja, nossa vida, somos representantes do reino de Deus na terra, somos ciudadanos do cielo. Fíjese, tu casa não é essa aqui, tu pátria não é esta, somos estrangeiros, somos peregrinos em este mundo, nossa pátria está em el cielo, estamos esperando, aguardando o novo cielo e a nova terra, donde habita justiça. Se tu espera que tudo aconteça aqui, és infeliz, disse Pablo. É miserável. Nossa esperança está na eternidade. Pero isso é uma forma de escapar, ou escapismo, ou que sei eu, ou alienar-se. Não é alienar-se, não. Eu piso em esta terra, em este mundo. Eu caminho aqui. Eu estou aqui. Pero minha cabeça, minha visão está em la eternidade, em minha pátria. Então, se eu não sou, não tenho que estar agarrado a lo que é terrenal, porque eu sou embajador, um representante, e tu eres assim também. Tu eres um embajador do reino de Deus em el mundo. Esse é o propósito de Deus. Isso é o que te vai fazer feliz. Não são tus conquistas personais nada mais. Eu não estou aqui criticando que não devas tê-las.
Pero esses são todos mini propósitos, pequenos propósitos em tu vida. Pero o mais grande propósito, o que deve impulsar sua vida, deve ser que tu e eu somos embajadores do reino de Deus em el mundo. É como que se Deus hablasse por intermédio de nós outros. Deus mesmo nos ha dado este ministério de la reconciliação. Isso é o que nos deve impulsar, a alegria de ser parte do reino de Deus, da família de Deus que se está esparcida por el mundo todo. Não somos uma isla, não estamos aí aislados em um lugar nada mais. Temos milhares e milhares e milhares de pessoas que em el mundo todo hoje estão celebrando a mesmo Deus e adorando e alabando a Ele. E nós outros somos parte desta família de Deus em el mundo, chamado de las tinieblas para sua maravilhosa luz, alcançados para poder alcançar. Isso é o que nos deve fazer feliz, levantar-se todos os dias, e nos deve impulsar. Então, quando temos esse propósito como primeiro, que é o reino de Deus e toda a sua justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas serão añadidas. Quando temos este propósito, aunque não tenhamos os pequenos propósitos conquistados, ou que tenhamos pequenas frustrações em la vida, não nos vamos desviar, não nos vamos deixar. Aunque estemos tristes, como Jesus estava em Getsemane, aunque Jesus se quedou triste porque o próprio amigo Pedro não estava entendendo o propósito, aunque Jesus ha sofrido a tentação do próprio Satanás em el deserto, ele ha sentido tudo isso. Não é que ele não ha sentido, não é que ele estava aí tranquilo, não, ele ha sentido o dolor de ser tentado. E a Bíblia diz que ele ha sido tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, se Jesus ha sentido, e nós outros também vamos a sentir as circunstâncias, as pérdidas da vida, as tristezas, às vezes as frustrações e pequenas decepções em nossa vida, como Jesus tuvo aqui quando estava orando, saiu para orar, e quando volviu, seus amigos estavam dormindo outra vez. Vamos decepcionar-nos com pessoas que estão ao nosso costado. Vamos ser traicionados, como Jesus foi traicionado por Judas, um de seus discípulos. Pero essas pequenas tristezas, decepções, frustrações da vida, não o quitaram do propósito. Que assim seja em tu vida, que assim seja em nossa vida. Que Deus te bendiga. Se tu põe, ou se tu se encaja em el mesmo propósito de Deus, serás a pessoa mais feliz do mundo. ¿Sabe por quê? Os pequenos propósitos, as pequenas conquistas da vida podem não funcionar, pero o propósito de Deus é eterno e Deus não é homem para mentir. Ele lo cumprirá todos. Então, se estamos em el caminho de Deus e em el propósito de Ele, seguramente vamos ser as pessoas mais felizes do mundo. E não haverá pequenas tristezas, pequenas decepções que nos hará perder o enfoque, a visão, a mirada. Que Deus te bendiga, que Deus te guarde e que Deus te guarde em el propósito e que nada te pueda quitar do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Nós outros vamos a ter agora nosso tempo de oração. Amém? E me gostaria, assim como todos os domingos, que você pusiera aí, não? Seus pedidos de oração, ou circunstâncias de tu vida, ou algo relacionado à própria palavra que tu has ouído agora, que queres oração. Por favor, puedes hacerlo agora, não? Puedes hacerlo. Pode escrever aí, se há alguma pessoa que você quer que vengamos a orar, algumas circunstâncias, não? Se há algo que te está querendo quitar do propósito, déjame orar contigo. Põe aí,
mira, eu estou muito triste, angustiado e dudando. Não tenha pena de hacerlo, não? Deus é contigo, Ele te ajuda em suas debilidades, não? Apesar que Pedro ha desviado várias vezes do propósito, Deus ha dado oportunidades a ele, não? Hasta que ele então pudo ir crescendo, a ser então com que o propósito de Deus se cumplisse em sua vida. Então, se tens algo para que podamos orar, puedes poner aí abaixo, escrever nome, se há alguma persona que tu queres oração, não? Também puedes poner aí, não? E já as pessoas já estão ponendo, não? Beleza, para nos mantermos firmes, não? Em el propósito. Amém. Alabado seja o Senhor, não? Partiga por la igreja de Cristo em el mundo, para que perseveremos em este tempo, em el seguinte, perseverar e não bajar a guarda. Amém. Glória a Deus. Fernando, allá de Peru, orar por mim, por el cumprir del propósito de Deus, não? Para minha vida, não? Que por el cumprimento del propósito, não? E está falando que muitas vezes tem dudado, mas vamos orar por ti, meu irmão. Oração por la província de Chorreira. Amém. Não? Vamos orar em nome de Jesus. Maria Fernanda está pedindo oração por sua amiga que vai cumprir anos amanhã. Sim, pois vamos orar em nome de Jesus. Não? Anayance Reis está. Deus lhe bendiga, pastor. Amém, minha irmã. Deus lhe bendiga a ti também, sua família. Não? Que sigam em el propósito. Não? Que sigam. Estas palavras de domingo são para trazer um pouco de la revelação e edificar nossa vida para que sigamos adelante, não? Obed, que Deus lhe bendiga sua palavra sempre, de muita bendição para nossas vidas, amém. Deus te bendiga, irmão, sua família, sua casa, não? Mili Cruz também está pedindo que o Senhor nos siga fortalecendo cada dia mais, amém. Glória a Deus. Assim mesmo é, não? O propósito de Deus não cambia. Jesus, nada lo abalava, ele seguiu, não? Às vezes, tu podes dizer, não, eu não vou passar por tentações, por provações. Não, não é verdade. O próprio Jesus ha passado, não? E em meio de elas, temos que seguir adelante, não? Avançar. A ver, quem mais? Nome de pessoas que podamos orar. Não quero orar por minha mamá, que está também acompanhando nos outros aí, do Brasil, Cambará, que Deus lhe bendiga, mãe, em nome de Jesus. Orar por Panamá, irmãos, orar por Panamá, não? Aqui sigue tendo casos, não? De Covid, e possivelmente vamos ter mais um mês de confinamento total, não? Que Deus nos ajude, não? E Elca, em Espanha, com Juan também estão pedindo oração, que Deus nos ajude a manter firmes e buscando sua presença, amém. Pido por oração por las famílias que estão sofrendo, irmão allá Antônio de Peru, e que Deus o bendiga com proteção, amém, amém, glória a Deus, não? Edilma está pedindo, a irmã Edilma aqui de nossa igreja, pedindo para aprender a compartilhar, não? O pouco que temos com os demais, amém. Orar para aprender a não retener o que temos, não, a compartilhar com outras pessoas o que temos. Somos embaixadores do reino de Deus, ou seja, somos representantes do reino de Deus. Nossa casa é a embaixada do reino de Deus em el mundo. Não, meu amigo Pérez, pastor Pérez, allá de Brasil. Buenos dias, hermano, que Deus te bendiga aí, sua família, sua igreja. Grande abraço. Da irmã Jéssica, allá de Peru, não? Pastor, pido oração para não desistir, não? Amém. Isso deve ser nossa oração, não desistir do propósito. Pastor Pérez dizendo que foi uma bendição. Na semana passada hemos estado com eles predicando, não, em la página da igreja aí em Brasil. Graças, pastor, que Deus te bendiga, não? Shirley está pedindo oração por tantas famílias que estão passando hambre, amém, não? Amém, glória a Deus, não?
amém. Orar por las famílias, não? Ponga aí seu pedido, se há alguma pessoa específica que conhece, não? Puedes poner aí também o nome para que oremos. Maria de los Ángeles, por minha mamá, minha irmã, Joel, e por toda a nossa família. E graças a Deus por aqueles que saíram adelante, não? Que estão vencendo, amém. Vamos orar também, glória a Deus, não? Então, aqui em Panamá, possivelmente vamos seguir mais um mês em essa quarentena total, não? Então, orar por as famílias para que tenham saúde emocional, não? Para suportar também estar na casa tanto tempo, verdade? E que de uma vez isso se vá dando a liberação de tudo isso. Gabriela Santana, para mantermos firmes em el propósito de Deus, por las famílias, amigos, amém. Para ter sempre a visão clara, não? Do que é o propósito de Deus para nós outros em el mundo, o que Jesus espera de nós outros, não? O que Jesus espera da igreja em el mundo, não? Por las famílias que han perdido seu trabalho, a Nayanse está pedindo amém, sim, é verdade, não? Glória a Deus, que Deus pueda fazer um milagre, não? Que Deus tome controle de todas as situações políticas que han surgido como consequência, amém. Está orando por isso, tanto aqui em Brasil também, aqui em Panamá, em outros países que estão passando por, não só por el coronavírus, mas uma grande crise econômica e também política, não? Fuerte. Orar para que a igreja não se meta em outra coisa e não salga do propósito, não? Que é predicar o evangelho, anunciar, não? Que solamente o reino de Deus e sua justiça deve ser buscado como prioridade, não? Em nome de Jesus. Orar por el discipulado. Amanhã, Shirley está orando. Maria Fuentes está pedindo oração por sua família, não? Marciela Concepción Valdez, por los hermanos e hermanas de nossa igreja em Pedregal, amém. Glória a Deus. Orar por la gente maior, não? Que estão na casa, por los jóvenes, que aqui em Panamá muitos jóvenes se estão contaminando e mientras eles se estão contaminando, temos problema, verdade? Então, por los jóvenes, para que quedem-se na casa, para que cuidem-se, porque devemos barrar isso de uma vez, essa contaminação. Orar por Peru, por la família do Peru, não, para poder resistir, não? E aí a irmã está falando, não? E por aqueles que não têm que comer, não? Se você sabe de algo que não tem que comer, tente ajudar também, não? Então compartilhe, como a irmã Edilma falou ahorita mesmo, não? Compartilhe o que tem um pouquinho mais, compartilhe com aqueles que não têm. Então, enfim, ser embaixadores do reino, não? Ajudar, tentar ajudar de alguma forma. Não podemos ajudar todo mundo, mas podemos ajudar um no outro. E se cada um ajuda um no outro, não? É uma grande corrente de ajuda e de apoio. E Deus assim também se manifesta através da igreja, quando a igreja busca ajudar aqueles que estão cercanos e que estão necessitando, e especificamente agora passando quizás por hambre também, não? Por necessidade de comida. Muito bem, vamos estar então orando esta manhã e terminando esse tempo aqui, e que, uma vez mais, podamos sempre mirar para a vida de Jesus. Não? Somos cristianos, então temos que mirar especificamente, primariamente, para a vida de Jesus. Como era a sua vida, como ele caminhava, o propósito dele. Não? Então vamos caminhar em isso, em el propósito de Jesus. Mi comida é fazer a vontade de meu Pai e realizar sua obra. Que assim seja em nossa vida. Não? Aqui há outros irmãos que estão pedindo oração, não? Aqui a irmã Judite Figueiredo. Deus bendiga, pastor, minha família, não? Le recuerdo muito e lhe pedimos a orar para mantermos firmes, amém, no propósito de Deus, amém. Essa irmã Judite é allá de Villa Rica, não? Em Lima. É um lugar onde hemos trabalhado, cercando a Lima, Peru, e aí plantamos uma obra aí, e graças a Deus temos estes frutos até hoje. Essa irmã Judite, que sempre nos acompanha
e ha entendido bem a palavra de hoje, não? Esse é o propósito, mantenermos firmes em el propósito de Deus. Isso é. E que nada e nadie, nem Satanás, nem nenhum homem, nem nossa própria alma, nos desvie do caminho. Evaldo, allá de Brasil, pedindo oração por sua família. Amém. Muito bem, vamos estar orando então agora, em nome de Jesus. Ore aí, está aí em sua casa com sua família, ore junto com sua família. Senhor, meu Deus, meu Padre, poderoso Deus, quero poner cada nome que foi hablado aqui hoje, cada persona, cada situação, cada família, cada país, cada circunstância, Padre. Só Tu puedes fazer o milagre. Padre, em nome de Jesus, toma em Tus manos agora cada irmão, fortalece, renueva, llena cada um com Tu paz, com a certeza de que todas as coisas estão bajo seu controle. Bendice, Padre, e dá-nos perseverança, firmeza em el propósito Tuyo, e que nada e nadie nos venga a desviar do caminho. Senhor Jesus, clamamos em esta manhã por perseverança, por fortaleza, e clamamos, Deus, mientras nós outros perseveramos, por favor, com Tu mano poderosa, haga milagres, maravilhas, abre puertas, Deus, em nome de Jesus, e que através desta palavra, pessoas possam ir fortalecendo-se, renovando-se, llenando-se com Tu presença. Padre, que pueda despertar um grande movimento de bendição, onde irmãos e irmãs ajudam outras pessoas, tanto com palavra como com obras. Padre Santo, bendiga Panamá, bendiga todos os países de Latinoamérica, bendiga em nome de Jesus, e que, Padre Santo, Tu igreja não venga a sair do caminho do propósito, que Tu igreja esteja firmada em el único propósito que Ele ha sido chamado, e que é um propósito engarrado, é um propósito realmente de transformação, pero não de transformação através de palavras humanas ou de força humana, pero de transformação através do poder de Tu evangelho. Padre Santo, genera vidas transformadas, que generam outras vidas transformadas. Deus Santo e Poderoso, que há um grande movimento de transformação de vidas, e que vidas puedan impactar suas famílias, seus bairros, suas cidades, seus países, através do testemunho da graça e do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Bendiga, Padre Santo, cada um, bendiga, Padre Santo, cada família agora reunida, e que a paz do Senhor Jesus, e que o amor de Deus nosso Pai, e a presença, o poder do Espírito Santo esteja com cada um, hoje e para todo el sempre. Que Deus te bendiga. Grande abraço a todos. Quédense em la paz del Senhor Jesus, hoje e sempre. Bom domingo a todos.